Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Pois é, vocês sabem que eu ainda ministro aulas, estou em sala de aula e, obviamente, vocês devem imaginar que agora, nesse exato momento, nessa crise, hoje é dia 31 de março de 2020 e nós estamos vivendo um período inédito, né? Pelo menos na nossa existência, né? Que é a epidemia, a pandemia do Covid-19, que é uma doença respiratória causada por um vírus, que é o vírus do grupo coronavírus. Eu já expliquei mais ou menos como isso acontece, as características do vírus, num outro vídeo que eu coloquei ainda essa semana. O fato que, antes de começar, eu quero dizer para vocês que eu estou produzindo aulas, né? E estou publicando aulas, né? No meu outro canal, que aí eu vou aproveitar e colocar na descrição desse vídeo o link para um outro canal, caso vocês queiram conhecer o outro canal, para que vocês vejam que o outro canal ele já é bem mais antigo, tem bastante gente lá, graças a Deus, e aí eu espero que vocês se interessem e visitem lá o outro canal. Lá é uma coisa mais didática, mais coisa de sala de aula mesmo. Aqui não, aqui é uma coisa mais um canal de intenção reflexiva sobre os temas da biologia. E não tem como parar de falar desse tema que é a pandemia, né, causada pelo coronavírus e que causa a Covid-19, né? Então, o que acontece, o vídeo de hoje, ele não tem a intenção de detalhar coisas sobre a doença em si. O que me preocupa nesse exato momento é que nós estamos vivendo uma crise de abastecimento de materiais que são essenciais para os profissionais de saúde. Para poder organizar as ideias e trazer a vocês uma reflexão sobre o assunto, eu vou falar como os profissionais de saúde procedem. E você vai avaliar. A questão é o seguinte: será que vale a pena sair na rua usando uma máscara? Será que você está se protegendo? Segundo os protocolos de saúde pública, nesse momento, o ideal é que as pessoas usem a máscara se elas apresentarem algum sinal ou sintoma da doença. Caso contrário, não há necessidade de usar. E esse vídeo, ele se faz necessário nesse momento, porque nós devemos realmente repensar se vale a pena comprar esse tipo de material para nos proteger. O que eu vou falar aqui faz parte de um protocolo de profissionais de saúde pública. Profissionais, enfermeiros, farmacêuticos que trabalham no hospital, né, biomédicos, médicos, enfim. Esse pessoal, ele precisa usar esses equipamentos. E eu quero que você perceba a diferença que é usar esses equipamentos, como máscara e luvas, dentro de um hospital e usá-lo fora do hospital. Percebam a sensível diferença que existe entre as duas situações e avalie você mesmo se você está sendo protegido ou se vale a pena sair, se for necessário, com a máscara como equipamento de proteção, tendo em vista que o material está em falta para os profissionais de saúde, que estão no grupo de risco pela proximidade com os casos positivos
que estão sendo tratados nos hospitais. Se você estiver usando uma máscara de forma inadequada, você está tirando uma parte da proteção daquele que está lá no hospital necessitando desse material. Aqueles que são profissionais de saúde e porventura estejam assistindo este vídeo, eu quero que vocês saibam que de forma alguma eu estou aqui para ensinar o Pai Nosso ao vigário, mas eu vou usar algumas poucas informações sobre proteção em ambiente hospitalar. Mas eu quero que essa minha explanação ela seja importante para aquele que não trabalha em saúde, para que eles percebam que se você usar, se essa pessoa que não é de saúde, que é um cidadão comum, de outra profissão, que tenha que andar pelas ruas nesse momento de restrição, quero que eles saibam que se ele não usar adequadamente esse material, ele não está se protegendo. Esse material pode dar a você a ilusão de que você está protegido. E ao sentir-se protegido, você se expõe mais. Essa é a lógica que eu quero dirigir nesse vídeo de hoje. Esta é a intenção que eu quero que você se toque e transmita essa informação sempre que possível. Então, pessoal, vocês já repararam quando você está num dentista? O dentista está usando uma máscara. Você pode pensar, será que o dentista usa essa máscara para que você não contamine ou para que ele não o contamine? Na verdade, você está muito próximo do rosto do dentista. Então, é difícil da gente definir quem está protegendo. Existe uma barreira entre vocês que é a máscara. Porém, a máscara está no rosto do dentista. Portanto, a máscara ela vai reter uma quantidade muito grande de gotículas e vapor e partículas que saem da respiração daquele que está usando. E aí, na verdade, você tem um emissor que está usando máscara e o outro não. Esse emissor que está usando máscara, ele vai influenciar diretamente a durabilidade e a eficiência dessa máscara. E não vai ser você que está sentado na cadeira do dentista. Agora, vamos pensar numa outra situação. O médico ou o enfermeiro. O médico está operando o seu pé. O médico está operando o seu joelho. O médico está operando a sua barriga. Ele está usando máscara. Será que ele está usando máscara para se proteger do seu organismo que está lá aberto? Ou ele está usando máscara para proteger aquela parte do seu organismo que está aberto da respiração dele? Pense bem. Então, no ambiente hospitalar, você pode imaginar essa máscara servindo a uma finalidade e na rua a outra finalidade. É evidente que de uma forma ou de outra, bem ou mal, muito ou pouco, você tem uma barreira na frente do seu sistema respiratório. Haja vista que o vírus é um vírus que tem ligações de reprodução dentro do sistema respiratório. Porém, fora do hospital, a situação pode ser um pouco diferente. Por uma questão de protocolo, como eu já disse, a pessoa que não tem aquele sintoma,
ela pode simplesmente não usar. Agora, e se ela usasse, estaria protegendo? Sim, estaria. Mas existe máscara para todos? Se houvesse essa situação em que todos pudessem usar máscara, todos deveriam usar máscara. Mas enquanto alguns usam, outros não, a situação ela não muda muito. Se você que não tem sinal ou sintoma está usando a máscara, alguém que tem o sinal ou sintoma pode não ter essa máscara para usar, por uma questão de abastecimento. Você sabe que a economia gira em torno de vários fatores. Um deles é a oferta e procura. Quando há muita procura, o produto se valoriza. E o que nós estamos vendo por aí é algumas qualidades, alguns tipos de máscara, né, ao preço de R$300, ao passo que ela não deveria custar nem 10. Então, mas e se todo mundo fabricasse sua máscara? Isso seria necessário ou útil, válido? Aí que tá. Isso não daria proteção ideal, né, para a qual a máscara é feita. Isso eu quero que você entenda também. Se você pegar, por exemplo, um coador de papel desses de fazer café, molhar ele e colocar na janela da sua casa, o que pode acontecer? Deixa ele lá por uma semana. Tá certo que nesses dias, por conta da restrição de movimento de pessoas na rua, não tem muita poluição, né? Esse é o lado bom da retirada dos seres humanos das ruas. Mas, num período normal, depois de uma semana, esse papel molhado, você poderia tirá-lo de lá, ele secou, né, enquanto recebia o vento e as partículas que estão na atmosfera. Quando ele secar, você pega ele, tira e compara com um coador de papel novo. O novo e o que ficou molhado, recebendo o ar da atmosfera, fora da caixa. Se você perceber alguma mudança de cor entre aquele que estava na caixa, novinho, que é o controle, e aquele que estava pendurado numa janela ou numa grade, virado para a rua, que é o experimento, você vai perceber como aquele papel acumulou sujeira, porque estava em contato com a atmosfera poluída. Quando você coloca uma máscara, essa máscara ela fica perto das suas entradas e saídas importantes de ar, nariz e boca. Você sabe que quando você respira, existe a emissão de gotículas e de vapores e a umidade. Basta você pegar, por exemplo, um pedaço de vidro, né, ou um espelho, e tente falar bem perto de um espelho. O que vai acontecer? Se você falar bem perto de um espelho, o espelho vai ficar úmido, embaçado. Porque quando você fala, em qualquer situação, você emite vapor de água. Água da umidade que está espalhada ao longo do seu sistema respiratório e que ela sai em forma de vapor, porque quando você fala, o diafragma e a caixa torácica expulsam ar do pulmão para movimentar as cordas vocais e causar o som da sua voz. Repare bem, se isso acontece mesmo num dia muito seco, então, se você colocar uma máscara na frente da sua cara, do seu nariz e da sua boca, você vai ter uma umidificação desse pano, desse tecido.
E essa umidificação faz com que ele seja um receptor de partículas atmosféricas, inclusive vírus e bactérias, grãos de pólen, enfim, qualquer partícula, seja ela biológica ou não, depois de um certo tempo, ela vai ficar mais fácil de aderir a um pano úmido que você tem na frente do seu rosto por conta da sua respiração. Essa respiração é fácil de você perceber, por exemplo, quando você está num dia muito frio, que aqui em São Paulo faz um bom tempo que a gente não vê, mas quando as crianças gostam muito de brincar, eu já fiz isso quando estava muito frio e a gente falava e saía aquele vapor em forma de fumaça do nariz e da boca, como se nós estivéssemos fumando. E aí a gente vê às vezes imagens na televisão, né, dos países lá do hemisfério norte, que quando as pessoas falam e respiram no inverno, sai um vapor, a condensação do vapor que sai quente, encontra o ar frio e se condensa e forma partículas grandes. Aquilo ali é um vapor compactado por conta do frio. Isso acontece mesmo no calor. Nós emitimos umidade durante a nossa fala. Por causa disso, nós temos aquela umidade que vai se acumulando na máscara. Então você está lá respirando dentro com o seu aparelho respiratório, as narinas e a boca, atrás daquele pano, bem próximo do seu rosto. E aí o que vai acontecer? Ele vai acumulando umidade. E você vai andando aí pela rua. Você não está na UTI de um hospital. Você não está numa enfermaria de hospital. Você está andando pela rua e acumulando partículas naquele pano umedecido. E ao acumular aquelas partículas, aquele pano se torna um agente contaminante para você. Agora, repare bem, aquela situação, ela está te protegendo ou não? Esta situação, ela pode ser uma situação de risco. E vamos imaginar que no lugar onde você foi, no mercado, ao banco, enfim, à feira, sei lá, foi comprar comida, alguém estava lá com o vírus, mas sem se manifestar. Eu mesmo não sei se eu tenho o vírus. Eu posso estar com o vírus, mas ser assintomático. Eu não sinto nada, não tenho febre, não tenho tosse seca, eu não tenho falta de ar, certo? Então eu posso ter o vírus. Agora, o fato de eu falar abertamente por aí, de eu chegar próximo a uma pessoa e conversar com ela, se ela tiver com a máscara úmida, ela pode muito bem reter aquelas partículas na máscara, que ela vai tirar onde? Quando que ela vai tirar aquela máscara? Quando chegar em casa, dentro da casa. De que forma ela vai mexer naquela máscara para tirar? Aquela máscara não está levando uma série de contaminações para dentro de casa? Você umedece um pano, põe na frente do seu rosto, aquela máscara, umedece, eu estou falando pano, mas enfim, é um tecido, né, sem trama, mas enfim, depois eu explico isso direito. E você vai por aí afora. Recolhe tudo quanto é partícula da atmosfera e volta para casa. Né? E se tiver o vírus? Se não tiver vírus, pode ter grão de pólen, bactéria, fungo, né? Esporo de fungo, enfim, partículas químicas suspensas no ar, porque a atmosfera ela não é feita apenas de gases. Existem partículas invisíveis a olho nu que pairam pela atmosfera e nós respiramos. Então é isso aí. Então o assunto de hoje tem como essa iniciativa de fazer com que todos que estejam assistindo a esse vídeo reflitam sobre a necessidade de comprar esse material e usar por aí sem que você tenha necessidade. Seria ótimo se houvesse uma quantidade suficiente que pudesse abastecer
todos os hospitais que nesse dia 31 de março de 2020, hospitais particulares como Sírio-Libanês, Albert Einstein, tem profissionais que estão em quarentena, imagine o que acontece em hospitais públicos se os profissionais estão conseguindo seguir as recomendações de proteção por falta de material, enquanto nós usamos esse material de forma inadequada. A gente não pode deixar de considerar isso aqui. Não vou me aprofundar nisso, mas vamos primeiro fazer essa definição. O Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. Os sintomas mais comuns. Existem alguns sintomas que estão sendo relatados por aí e que não são exatamente esses. Febre, tosse seca e dificuldades para respirar, tá? Aos quais vão aparecendo gradualmente, tá? E geralmente não são graves nesses primeiros momentos, são leves. Outra coisa, a transmissão costuma ser no contato com infectados por meio de secreções como gotículas de saliva. Gotículas de saliva. Eu falo, eu emito vapor. Se eu vou tossir ou espirrar, eu emito mais ainda e mais longe. Se você quiser informações assim completas sobre isso que eu vou falar, eu quero que você saiba que o que eu vou fazer agora é apenas, eu fiz uma compilação de uma orientação que é dada nesse site coronavírus.gov.br, tá? Aliás, coronavírus.br Paraná, governo do Paraná.gov.br/campanha hashtag. Esse material está muito mais detalhado e muito mais exemplificado nesse lugar. Eu apenas usei algumas informações desse lugar para a gente poder colocar, né, essa informação para vocês. Vamos lá. Máscaras. Em primeiro lugar, gente, olha só. Máscaras para proteção de gotículas ou máscaras cirúrgicas. As máscaras para proteção de gotículas são classificadas como máscaras cirúrgicas. Elas devem ser utilizadas para evitar, isso está falando especificamente nessa situação, é uma orientação para essa epidemia e essa orientação é para o profissional de saúde. Eu quero que você fique atento e veja como o profissional de saúde faz, para que você veja se você é capaz de fazer o mesmo, se for usar máscara. Olha lá, devem ser utilizadas para evitar a contaminação da boca e nariz do profissional de saúde, quando os mesmos estiverem à distância inferior a 2 metros de outra pessoa que é suspeita ou que é comprovadamente infectada pelo Covid-19. Certo? Então, é isso que o profissional de saúde faz. Ele usa máscara nessa situação. Perfeito? Então, repare como ele está esses 2 metros, você já está ouvindo falar isso em 1,5 metro, 2 metros,
Há muito tempo que você vem ouvindo essa história na televisão, em todos os meios de comunicação, na mídia, na internet, rádio, televisão, jornais e tudo mais, tá? Ok? Então essa é a situação. Agora, repare bem, qual é o tipo de material que eu devo usar para fabricar uma máscara, tá? Por que então eu não posso fazer uma máscara aqui em casa? Repare bem, olha só, o material de confecção da máscara, a máscara, ela não é feita de um tecido qualquer. O tecido da máscara, ele não pode ter a trama, né? Como se fosse feito por um tear, tá? Ela deve ser feita por um tecido sem tramas, tá? Né? Não ter o tear, como o caso do TNT, tá? Então a máscara, ela é confeccionada de um material não tecido, então não tem o tear, não tem aquela trama como uma camisa. Se você pegar a camisa e colocar numa lente poderosa ou até no microscópio, você vai ver que ela parece, visto bem de perto, uma gaze, né? Uma trama. E essa trama, ela serve para reter partículas, tá? Por isso que quando a gente chega em casa, se for realmente necessário sair, a roupa tem que ser colocada de preferência num reservatório já para lavagem. De preferência tem água, tá? Então essa é uma situação importante para todo mundo. Possui no mínimo uma camada interna, aquela que fica em contato com a pele, nariz e boca, né? E uma camada externa, né? E obrigatoriamente um elemento filtrante que pode estar no meio das duas, né? E a camada externa e o elemento filtrante devem ser resistentes à penetração de fluidos transportados pelo ar. O fluido que sai da fala, do espirro e da tosse. Ou seja, um filtro, repare. Eu não posso, por exemplo, comprar um tecido ou pegar, tá tão ruim a situação por aí que eu vou pegar aquela fronha, aquele lençol branco da minha cama, vou cortar em pedaços, compro uma máscara de modelo ou pego na internet e vou costurar a máscara e vender por aí. Tá? Eu não estou protegendo ninguém. Tá? Então essa é a situação, né? Então esses fluidos transportados têm que ficar retidos nessa trama, que não é uma trama de fio, é uma sobreposição de materiais, né? E isso que a gente chama de repelência a fluidos. O fluido fica retido, tá? Então essa é que é o segredo da máscara. Então a máscara não é qualquer coisa, né, que eu possa fazer para usar na frente. Então, por exemplo, podem aparecer aí no mercado, vamos supor, máscaras com desenhos, com algum tipo de ilustração, algum tipo de personagem, uma customização, mas pode não servir para nada, né? É como se você estivesse usando, por exemplo, tendo uma relação sexual com um preservativo que se chama de preservativo recreativo, né? Que é apenas para fazer a relação ficar mais interessante, mas que não tem um papel bom para a proteção, tá? Tem uma cor diferente, sabor diferente, mas não protege como deveria proteger, tá? Então pode acontecer isso, né? Muitas máscaras aparecerem por aí, simplesmente decorativas e que não tem função nenhuma.
O problema é que ao usar aquilo a pessoa pode se sentir protegida e ir para frente de batalha, né? Enfrentar aí uma fila de ônibus, enfrentar um metrô, enfim, colocar a sua vida em risco achando que está sendo protegida, tá? Então isso é uma coisa importante. Elementos filtrante ou elemento filtrante. Vamos lá, como é que o pessoal acha, como é que o pessoal vê esse elemento filtrante que eu falei? O que acontece com ele? Então vamos lá. O elemento filtrante deve possuir eficiência de filtragem de partículas. Elemento de filtragem de partícula. Partícula que é desde a poeira que sobe do chão, a poeira que desce da chaminé, a poeira particulada que sai do escapamento do motor a combustão. Então essas partículas ela deve reter em 98%. E partículas biológicas, como grãos de pólen, bactérias, vírus e coisas assim, coisas vivas, 95%. 95%, repare bem, tá? Ela não tem a obrigação de reter tudo para poder ser considerada uma máscara eficiente. Mas aí vale uma informação. Uma pessoa até pode ter um agente patológico dentro do seu corpo, um vírus, uma bactéria, um fungo, e ele não causar a doença porque a quantidade não foi o suficiente. Então, para que você tenha uma doença parasitária, seja ela viral ou não, você precisa de uma determinada carga parasitária. Tá? Existe uma carga parasitária suportável pelo organismo humano. Mas qual é essa carga? Depende do parasita. Então a carga parasitária é uma coisa que a gente tem que levar em conta. Por isso não se assuste se a máscara não filtra 100% do agente patológico. Certo? Muito bem. E a colocação? Como o profissional faz para colocar essa máscara? Aqui tem essa imagem para a gente ter como exemplo, né? Essa imagem. Então aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, né? Cobrir adequadamente a área do nariz, a área da boca, né? Tem que possuir um ponto aqui que é chamado clipe nasal, que alguns a gente aperta aqui para fazer um ajuste aqui no nariz, né? É constituído de material maleável. Você pode ver que ela tem, ela não é um pano liso, ela tem dobras, ela tem pregas, né? Essas pregas, elas ajudam a fazer a modelagem do rosto, a fazer a curvatura do rosto. Por isso que aconselham, por exemplo, que alguns homens que usam barba e usam máscara, eles nesse momento tirem a barba para modelar e ajustar melhor a máscara ao rosto, tá? Então tem que ter o ajuste também nas bochechas. Por isso que se fala muito da barba nos dias de hoje, certo? Então essa é a situação dela. Agora, repare, não adianta você não usar dessa forma, tá? Você está só gastando o material à toa. Outra coisa, tecidos. Máscara feita de tecido que a gente usa para fazer roupa não são aconselháveis para a confecção de máscaras, tá? Sob qualquer circunstância, na mais alta emergência, na maior desespero, não adianta fazer isso, tá? Aqui tem alguns tecidos que são mais apropriados. Polipropileno, né?
poliestireno, policarbonato, polietileno, poliéster, são os mais adequados para a fabricação dessas máscaras cirúrgicas. Além disso, a espessura daquela fibra, então a fibra ela vai ter uma espessura, ela vai ser um filtro, né? Que deve ser de entre 1 a 10 micrômetros. Gente, micrômetro é uma subdivisão, né, do metro e do milímetro. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, ó, uma tabelinha, tá? Uma tabelinha aqui e vamos lá. Aqui está 1 metro, tá? Vamos usar 1 milímetro. Você tem aí uma régua, então você pega 1 milímetro, a distância entre um tracinho e outro, né, da régua, aqueles tracinhos pretos, vários tracinhos pretos. Você pega a distância entre um tracinho e outro, tá? E divide por 1000, vai dar 1 micrômetro, tá? 1 micrômetro, 0,001 milímetros, ou seja, 1 milímetro, tá? Dividido por 1000. Então, esse é o micrômetro. Acontece que você vê, por exemplo, lá eu dei de... Se eu baixar aqui, ó, se eu colocar aqui de 1 a 10, então tem vírus que é 0,6 micrômetro, né? Então, repara bem, por isso que é o máximo que se pode conseguir de um material de proteção, tá? É o máximo. E os cuidados? Olha só, em hipótese alguma, aqui, como vocês podem ver, dos cuidados, em hipótese alguma, a máscara poderá ficar pendurada no pescoço ou no queixo do profissional. Repara bem, você está usando a máscara, está recebendo umidade da boca e do nariz. De repente você baixa a máscara, ela fica aqui. Nessa parte aqui você tem outras coisas, no caso do homem. Principalmente se o homem não estiver bem barbeado, tá? Então o que acontece? A barba, ela ajuda a reter partículas do ar. Então você desceu a máscara, contaminou aqui. Além do que, essa região você tem um contato muito grande com outro tipo de tecido que é diferente da mucosa da boca e que vai ter uma quantidade grande de glândulas de suor, né? E de glândulas de sebo, glândulas de óleo, as glândulas sebáceas. Então você tem as glândulas sudoríparas e as glândulas sebáceas. Essas duas glândulas, elas vão impregnar suor e um pouco de óleo aquela máscara que já está úmida e depois você coloca de volta. Isso não pode, né? Isso não pode. Então tem uma lógica, eu acho que dá para entender bem essa lógica. Durante o uso, o profissional não deve tocar na parte frontal da máscara. Então, por exemplo, você está andando na rua, você vê a pessoa arrumando a máscara, né? Ó, não deve tocar na parte frontal da máscara, pois é considerada contaminada, óbvio. Então você está respirando nela, né? Então você tocou aqui, pronto, né? Ela é uma espécie de captador de partículas estranhas, uma vez umedecida. Captura partículas suas e captura partículas de fora. Portanto, se você tocar aqui, você contaminou a sua mão, tá? Ou você contaminou a própria máscara com a sua mão, bem perto da sua via respiratória. Arrumar a máscara não dá. Nos hospitais, os profissionais colocam a máscara e terminam o procedimento para tirar a máscara. Mas se o procedimento demorar muito, mas aí seria ideal que ele, ao perceber aquela excesso de umidade na máscara, ele, se puder, parar e outra pessoa colocar a máscara, melhor, né? Uma vez que ele fez o preparo das mãos para o procedimento, ele não vai mexer. Então aí outra pessoa faz a troca.
se for necessário e se for possível. Então, durante o uso, o profissional não deve tocar na parte frontal da máscara. Então, essa parte frontal ela é totalmente contaminada, tá? E a troca da máscara? Se ele for trocar, como é que ele faz a troca desse material, desse equipamento de segurança? Tá. Se contaminadas pelo sangue, secreção ou qualquer fluido que vem da pessoa que está doente ou é suspeita, aí ele troca, tá? Aí ele troca. Caso haja contato com as mãos na parte interna ou externa da máscara, por exemplo, eu tô aqui, eu vou tirar a máscara e pôr no queixo, que nem eu falei que não pode, e eu pego o dedo, faço um gancho, coloco por dentro e faço isso, tá errado. Então é isso aí. Se você fizer isso, você já contaminou, já tem que tirar e trocar por outra. Sempre que o profissional tossir ou respirar. Então o profissional tá lá, espirrou, tossiu, troca a máscara. Então, você faria isso se você estivesse andando na rua com essa máscara? Pois é. Máscaras cirúrgicas são passíveis de utilização contínua por até 4 horas, desde que não tenham sido contaminadas ou estejam úmidas. Geralmente, quando você, dependendo do procedimento, você vai colocar de 2 a 4, porque ela acaba umedecendo, dependendo do que a pessoa está fazendo, tá? Da respiração da pessoa, é de cada pessoa. Na verdade, você pressente a umidade dela para poder trocar. 2 a 4 horas, tá? E para o procedimento de retirada, isso vale também para quem, nós que somos leigos, né? Olha, não se toca na parte da frente, você vai tirar a máscara, tá? Não toca na parte da frente, pela razão do que eu já falei antes, né? Você pega ela pelas tiras, as tiras que vêm até aqui na orelha, ou as tiras que vêm aqui na nuca e perto do pescoço, tá? Não põe a mão na parte que está te protegendo. Após a troca, as mãos devem ser lavadas por 40 segundos. Ou, se houver dificuldade de fazer isso, o álcool gel por 20 segundos. Isso é o que deve ser feito, certo? Para proceder à retirada da máscara. Certo, gente? Bom, é isso que eu queria comentar com vocês hoje, e percebam que é uma situação que, repito, se nós tivéssemos máscaras à vontade para abastecer todos os profissionais de saúde, mas toda a população que quisesse e precisasse sair, aí todos deveriam usar. Então, como fazem algumas pessoas que você vê liga a televisão, antes mesmo de você falar nisso aqui, você vai na bairro da Liberdade aqui em São Paulo, que é um bairro oriental, predominantemente japonês, se não me engano, e muitas pessoas andam de máscaras, né? Descendentes de japoneses e japoneses têm um hábito de andar de máscara. No Japão se tem o hábito de andar de máscara, principalmente jovens, e alguns adultos também andam de máscaras. Existe uma tradição, vamos dizer assim, de andar de máscara. Então, se todos usassem máscaras, seria talvez útil, mas uma vez que uns usam, outros não. Mas usar máscara, naquele sentido do japonês, não é necessariamente um sentido epidemiológico, não é proteção contra a doença. Existe também um outro fator que o japonês também usa, que é o fato de, em respeito ao outro. Você vai falar perto do outro, você não está soprando no rosto do outro. Isso é uma questão
também cultural que eu acho que não é muito antiga, de uns tempos para cá no Japão. Então, outras pessoas que você viu por aí, você vê por aí no Brasil, pessoas que usam drogas imunossupressoras, fizeram um transplante, ou estão fazendo algum tipo de tratamento, usam máscaras, né? Então, são situações especiais em que se usa a máscara, né? Então, é isso que eu queria comentar com vocês. Eu espero que vocês levem isso em consideração, tá? Quando tiver alguma outro assunto, outra missão, outra tarefa interessante e necessária para comentar aqui nesse canal, eu volto e vou tentar explanar da melhor maneira possível. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo que ajuda a promover o vídeo. Também aproveite, visite o meu outro canal que está aí na descrição, eu vou colocar esse vídeo também lá, certo? Mas fica o convite também para você conhecer meu trabalho. Gente, eu fico por aqui, um abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau!